deva ter caído. Bom, a partir desse momento eu não vou conseguir ver ninguém, então se vocês tiverem algum tipo de dúvida, por favor, interrompam. Osmar, fica à vontade também. Me fala se eu estou travando ou não, tá? Porque eu não estou escutando nem vendo vocês. Ok, Sakamoto. Pode deixar que eu falo contigo aí imediatamente. Tá, antes de começar a apresentação, pessoal, né, o desafio que o Osmar me deu aqui, que passou para fazer um overview dessa linha de bioinsumos que tanto cresce, né, na agricultura, e é um tema bastante relevante, não somente pelas práticas aí, né, mais ambientalmente corretos, social, etc., porque é um produto verde, né. Na verdade, o biológico ele vem ganhando muita força no mercado hoje em função da performance que ele traz ao agricultor, né. Ele dá resultado realmente, deixou de ser algo místico, né, esotérico, que até alguns anos atrás ainda era, a utilização era feita não em larga escala, né, mas apenas pontualmente, e ele torna-se muito relevante, né, dentro do segmento. Antes de começar, eu gostaria de saber se alguém já teve a oportunidade de ter contato com algum tipo de produto assim no seu cliente, no agricultor, né? Vocês já viram o pessoal utilizando, falando? Como alguém aqui já teve essa experiência, pessoal? Fique à vontade aí de comunicar. Eu não estou vendo vocês, então... Pessoal, pode falar. O Gleison teve aqui, o Sakamoto Legal. deu. Gleison Silva. Legal. Mas alguém tiver alguma experiência, é só falar aqui. Está aberto o microfone. Sim, Anelisa, com certeza. Evandro. Que bom. Coisa boa. Muito bem, pessoal. Então, como eu estava dizendo, muito mais do que a questão ambiental, social, né, econômica, muitas vezes falta alguma alternativa, né, para controle de algumas doenças e pragas que se estabeleceram ao longo do desenvolvimento da agricultura, que são de difícil, a problemática é extremamente difícil de resolver, né? Então, quando a gente fala dessas revoluções que estão acontecendo na agricultura, e o biológico é uma delas, é importante ter em conta, né, que é a única dessas tecnologias, desde o início desse desenvolvimento do agronegócio, né, do plantio da maneira que a gente conhece hoje, o biológico teve um papel bastante importante, né? Primeiramente, né, se a gente for voltar no tempo, e a gente só está fazendo essa reunião online aqui, né, falando via internet virtual, cada um em distintas regiões do Brasil, tudo começou com a primeira revolução agrícola, né? Quando o homem, que antes, né, 10 mil anos antes de Cristo, percebeu que aonde ele ficava e cultivava, né, comia os alimentos, caía semente, e assim nasceu a agricultura, foi um grande passo para o desenvolvimento, né? Ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, né, passou a viver num lugar só e começou a pensar, né? Então, essa primeira revolução, que foi há 10 mil anos atrás, passando pela segunda, que foi a Revolução Industrial, que deu a escala, né, na produção. Hoje a gente conhece aí uma plantação de milho, de soja da maneira que é, em função desse desenvolvimento, né, dessas práticas agrícolas, até a Revolução Verde, onde surgiram aí os glifosatos, manejo de solo, os transgênicos mais para frente, até essa última, que nós estamos falando que seria a era da agricultura digital, né, com drones, né, com tratores autônomos. Todas essas fases, o biológico ele já tinha um papel e já existia, né, desde lá do Nilo, onde começaram a fazer algumas agriculturas, teve alguma tentativa de controle, não sabiam que era realmente, se era um mineral, um nutriente, não existia aquela tabela periódica ainda na época, mas já havia uma tentativa de controle de algum tipo de inseto com outro, né, por outro, algum tipo de praga, algum tipo de doença. Então, os bioinsumos, eles tiveram realmente um papel importante em toda a evolução da agricultura, né? Porém, a utilização em escala desse insumo, dessa tecnologia, ela começou-se faz pouco tempo. E por isso, pessoal, fazendo um overview de mercado aqui, a gente vê essa evolução bastante crescente. Essa é uma reportagem da Valor Econômico, só para vocês terem uma ideia de grandeza e de crescimento desse segmento, né? Nós tivemos uma expansão aqui de quase 70% do último ano para isso, né? Pergunto, né?
que negócio dentro do agro cresce numa taxa aí de 67% ao ano, né? Então, é uma oportunidade imensa de negócios, porque dá resultado, porque tem realmente uma pegada ambiental correta, uma pegada social correta, né? E é muito mais em conta que as tecnologias, às vezes, alternativa química, né? Então, esse mercado de bioinsumos, ele vem crescendo, e eu vou ser bem sincero nesse sentido, né, da janela do espaço, né, já que o Osmar me deu uma missão aqui de fazer um treinamento para vocês, producers, né, para levarem essas tecnologias e fazer o desenvolvimento dentro dos clientes, é importante conhecer tanto o potencial que existe nessas ferramentas, quanto o quão segmentado ela é, né. Os bioinsumos que a gente conhece, os mais antigos, né, lá da época do BP, né, isso há 20 anos atrás já tinha-se a utilização, até novas moléculas que surgirão, que às vezes nem é essa massa de micro-organismo vivo, né. Eu vou dar um exemplo. Hoje, o que a gente controla, doenças e pragas com insumos biológicos, acaba sendo o micro-organismo, né, seja ele bactéria, seja ele fungo, vírus, né, isolado, né, selecionado pela estirpe, alguma empresa vai, faz a pesquisa, ou a instituição de pesquisa seleciona uma estirpe que tem um bom controle, um controle satisfatório e uma duração e possa ganhar escala, né, e faz essa aplicação desse insumo. Outras gerações de biológicos virão, né, inclusive a segunda geração, que seria um mix desses micro-organismos, a terceira, que é nem utilizar o micro-organismo diretamente aplicado, mas pegar algum composto que ele produz, né, algum metabólito, algum antibiótico que ele produza e aplicar isso diretamente na lavoura, até a edição gênica, né, de novas gerações de bioinsumos. Aí vocês imaginem o que tem para vir aí. Hoje o que a gente vê é a ponta do iceberg dentro que a gente conhece nesse segmento, né? Alguém abriu o microfone aí, Osmar? Alguém não, pode tocar. Fui eu mesmo, pode tocar. Renato, Opa, ok. eu falo aqui de Viçosa, Minas Gerais, muito prazer em conhecê-lo. Boa noite, uma prazer satisfação enorme estar conversando sobre o tema e muito bem explainado o valor histórico, né, da nossa agricultura, e trazendo para o mundo do negócio, né, da questão industrial e o que a gente está fazendo aqui hoje, que é aprendendo sobre esse caminho. Agora, assim, a matriz da cura de doenças, do controle biológico, é um ambiente com uma biodiversidade muito grande, ou seja, ali naquela biodiversidade, né, qual é Perfeito, meu amigo. leitura disso? Diante de todas as ciências que emergiram na década de 60, que também falavam sobre as questões ambientais e tudo mais, que se preconizaram, por exemplo, as agroflorestas, hoje em dia tão bem aplicadas, né, por grandes empresas também, na indústria de palmas, enfim. Esses ambientes de agrofloresta, eles são ambientes que são bons para que novas descobertas sejam feitas, que possam ser levados para uma lavoura com uma configuração diferente? Com certeza absoluta, e eu diria que a líder dentro do controle de bioinsumos, ela vai nascer aqui no Brasil ou algum país tropical que seja, né? Essa biodiversidade que você tem comentado, realmente, a primeira lei da ecologia é essa. A complexidade e a diversidade do sistema é o que gera o equilíbrio, é o que gera a estabilidade do negócio, né? Então, realmente, a gente acaba colocando um bioinsumo, um micro-organismo, para controlar algum patógeno, alguma praga, né, que viavelmente, né, vai acabar prejudicando a nossa lavoura, o nosso cultivo, ela é uma das estratégias para modular o ambiente, né? A segunda, realmente, além desse input do insumo de micro-organismo benéfico, é criar uma condição favorável para isso, né? É você fazer um plantio direto, uma rotação de culturas, uma agrofloresta, né, cultivo entre linhas. Eu vou deixar esse tema, pessoal, na verdade está aqui na minha apresentação, ele está um pouco mais adiante, eu estruturei a apresentação, mostrando um panorama, já que é um treinamento, né, para que vocês possam
vislumbrar também, visualizar o potencial de negócios que tem isso para vocês, que são empreendedores, que são producers, são vendedores, né? Para que tenham uma ideia nesse sentido de um overview de mercado, e depois a gente vai entrar um pouco mais nessa parte técnica, mais conceitual, né? Mostrando as oportunidades de como que tem e o que precisa ser desenvolvido dentro dos bioinsumos aí no futuro, beleza? Então, respondendo em parte, sim, tá? Sim, com certeza, e ao longo da apresentação eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Agora, o que é importante entender, voltando aqui no overview de mercado, pessoal, é que apesar, olha aqui, ó, né, dos 3 bilhões, né, que é o mercado de bioinsumos dentro do Brasil, isso não representa nem 2% do que é o mercado de proteção de plantas, né? Se a gente pegar o que o Brasil utiliza de defensivos, né, de fungicidas, inseticidas, etc., hoje o bioinsumo ainda representa uma fatia pequena, mas tem um crescimento pujante, né? Então a perspectiva e potencial, né, e vamos olhar o copo cheio, né, não vazio. Poxa vida, se todos os agricultores que têm essa tendência de utilizar, de ir substituindo talvez o químico, ou associando, né, ou fazendo um manejo integrado de pragas de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, for crescer na utilização de bioinsumos, nós temos um potencial no mercado de 60, 70 bilhões. Né? Então, é realmente a tecnologia que vai fazer a diferença no futuro, não somente para as próximas gerações, né? Mas a gente vai e estamos na crista da onda aí nesse segmento. E dentro desses 3 bilhões aqui do mercado, né, total de bioinsumos, vocês podem reparar que mais de 30% ainda não, né, é representado por bionematicidas, sendo que em termos de uso de área, esse aqui é o terceiro colocado. Então é um produto que tem um valor agregado maior, é um produto que é uma categoria, desculpa, é uma categoria de produtos onde vocês têm poucas, o agricultor tem poucas alternativas químicas, né, consolidadas, né, lógico que ajuda de certa maneira, mas a gente entende que quando o problema é na raiz, por exemplo, de nematóides aqui, né, no caso que a gente está conversando, nós temos normalmente um efeito mais rápido, né, do ativo químico, à medida que a raiz vai crescendo, ele vai se diluindo. O biológico, ao contrário, ele tem um efeito a longo prazo, uma amplitude de resposta maior, em função do crescimento desses micro-organismos que estão realmente atrelados aí na rizosfera, que é essa camada entre contato, aí onde uma raiz ativa tem o contato entre o solo, planta, vamos dizer assim, né? Então, os bionematicidas eu coloco em atenção porque, segundo a Sociedade Brasileira aqui de Nematologia, nós temos aí 90% de presença de pratilênicos nas áreas do Brasil, né? Lógico, em torno de 35%. Quem não tem problema de nematóides, né, ao longo aí do Cerrado, então, ao longo do Sul, Norte, em todo lugar do Brasil, a gente vê essa presença mais intensificada por algumas condições climáticas, né, se tem algum tipo de veranico, algum tipo de problema, normalmente é aí que as reboleiras vão se mostrar, né, ou em algumas condições já extremas, né, onde a taxa, o fator de reprodução foi tão acentuado à medida dos anos e não teve nenhuma solução, né, a longo prazo, soluções apenas paliativas, né, que esse negócio acabou ficando realmente fora do controle. A linha de bioinseticidas, vocês que alguém que já trabalhou aí com o controle biológico desde a época do Bacillus thuringiensis, que é o BT, que inclusive é a proteína que vai no transgênico, né, no milho. Quando a gente tem o transgênico, aí, o primeiro foi o RR, né, que é o resistente a glifosato. Posteriormente, começou lá com a Monsanto, os Yildigers, né, que era a proteína do transgênico, que é o resistente aí à lagarta. Né. Bioinoculantes, a maior área em utilização, porém menor valor agregado, infelizmente, né, pessoal, porque hoje sem inoculante seria inviável, por exemplo, plantar soja no Brasil, né. Óbvio que a bactéria, né, que faz a simbiose com a raiz da soja, ela fixa basicamente todo o nitrogênio que essa cultura precisa para todo o ciclo dela, né. E os biofungicidas, que é uma última linha que está realmente começando. Então o mercado é muito ávido, o mercado ele tem crescido, né, a tendência é essa, que segundo o valor econômico, mas vamos entender na visão do cliente, né, do agricultor, de quem está na roça, quem está plantando, né.
Aqui é um dado do Rally das Safras, onde a pesquisa falava, né? Perguntava, na opinião sua, cliente, na opinião sua, agricultor, produtor, no futuro, quais são os 3 principais fatores que vão determinar o sucesso do seu negócio, né? Primeiro aqui que eles responderam a gestão, pessoas, né? Isso, lógico, vai determinar o sucesso dele no futuro. Agricultura 4.0 é uma tendência muito grande, né? Drones, robôs, né? Laser, etc., né? NDVI, imagens diferenciadas nesse sentido, né? Hipertermal, tem várias tecnologias aqui vindo do digital também, né? Big Data. E o terceiro, quarto, quinto, sexto, reparem, né? Todos os itens entre os mais importantes aqui na visão do nosso cliente, que vai determinar o sucesso da agricultura, estão correlacionados com os bioinsumos, com os biológicos, né? Questão do manejo do solo, físico e químico, pessoal, a gente sabe trabalhar, né? Já tem algum tempo, já, muito estudo, muitas publicações, muitos trabalhos. Sustentabilidade é o que está em evidência hoje, né? Inclusive, isso precifica e tem diferenciais no produto final, caso tenha os selos, né? Caso tenha as boas práticas. Biotecnologia, nem se fala, né? E manejo de pragas e doenças, né, pessoal? Então, boa parte dos fatores que determinarão o sucesso da agricultura na visão do nosso cliente, na visão do produtor rural, realmente estão ligadas com o bioinsumo. Então, não é só o mercado que está falando, ó, isso aqui está crescendo, vai ser o futuro. O agricultor também enxerga que essas soluções ele vai precisar realmente. E o Brasil, como que está em termos de adoção global, em termos de produção? O Brasil, pessoal, nós temos que tirar o chapéu para o agricultor brasileiro, dar uns parabéns, porque realmente é o agricultor que mais transmite, que mais opera na sustentabilidade perante o mundo. 50% dos agricultores brasileiros utilizam algum tipo de bioestimulante e 55% utilizam alguma alternativa, né, biológica para controle de pragas e doenças. Olha o mundo, né? Perante o mundo, nós somos realmente aí os campeões. E daqui, com certeza, pegando um gancho aí no que o colega transmitiu aí sobre a questão da agrofloresta, sobre a questão da biodiversidade, que daí sim pode surgir algum agente de controle diferenciado, entendo que existam ambientes, né, pessoal? A agricultura que a gente pratica no Brasil é uma agricultura tropical, né? Diferente lá dos Estados Unidos, que parte do tempo congela, a vida para, né? Depois degela, volta no verão, aí eles cultivam, né? Essa agricultura dinâmica, né, de ter verão, safrinha, inverno, verão, safrinha, né, irrigado, que seja, pouca parte, né, do mundo tem essa oportunidade de trabalhar e esse desafio, né, de trabalhar como tem o agricultor rural brasileiro. Então, já fazendo um outro gancho aqui, na verdade, né, com relação a micro-organismos exóticos, né? Vamos trazer então um micro-organismo lá, sei lá, de Israel, lá do Japão, não sei, para fazer algum tipo de controle biológico aqui no Brasil. Primeiro, né, tem que ver o risco ambiental, o risco de desequilíbrio ecológico que isso pode causar. Bom, beleza, não tem risco, passou na CNBio, fizeram os testes, né? Será que ele vai ter uma resistência boa nos solos, nas condições ambientais nossas no Brasil? Né? Por exemplo, a onça-pintada é o maior predador, né, da floresta amazônica. O maior predador. Ela é o topo da cadeia. Ela come o que tem embaixo, nível de energia, ela está no topo da cadeia. Ela come pinguim? Vocês acham que se a gente jogasse a onça lá na Antártida? Bom, ela come pinguim se a gente jogar na jaula dela, né? Mas lá na Antártida ela não sobreviveria na neve, né? Não é ambiente para ela, ou lá no deserto do Saara, né? Ela pode até comer lá a zebrinha na savana, mas talvez não sobreviva. As condições são diferentes, são distintas. Então, boa parte dos bioinsumos realmente que hoje fazem a diferença, que é o que a gente vê na prática aqui, eles são, né, e vêm aqui do Brasil. E a expectativa de crescimento disso é gigantesco, né, pessoal? Aqui a perspectiva, segundo a CropLife, é de em 2027 o mundo está faturando aí mais de 50 bilhões de reais em bioinsumos, e boa parte disso, como vocês viram, né, 55% de uso aqui no Brasil e mais ou menos uns 30% do faturamento, né, desse crescimento aqui,
a expectativa é que seja no Brasil. Saca E bola. aqui no Brasil cresceu muito os registros, inclusive, dos insumos, dos bioinsumos, né? Nos últimos 2 anos, ó, a maioria, quase 200 dos 500 que existem registrados, foram registrados nos últimos anos. Então, nós estamos na crescente, estamos vivendo realmente na crista da onda, na visão do agricultor, na visão do mundo, na visão do mercado, né? Mas quais as vantagens, né? Qual o diferencial que nós temos que realmente levar para o mercado? Pessoal, é um mercado que exige uma proximidade com o agricultor. Tá? Tem muitas vantagens. Otto, Oi? desculpa te cortar aqui, mas tem a pergunta em 2 mãos levantadas. Desculpa pegar o teu Sem problema. outro raciocínio, tá? Mas uma que eu achei bem. Estou atrasado no tempo aqui, cara. Eu acabei de ver. Vamos fazer o seguinte: deixa eu finalizar e depois a gente abre espaço para as perguntas. Pode ser, cara? Pode, Só então para vai. não perder o raciocínio, porque às vezes eu vou começar a responder uma pergunta que tem lá depois, mais para frente na apresentação. Ok. Tá? Então, realmente, pessoal, resumindo aqui o slide, né, já para a gente ser mais objetivo, o bioinsumo, o biológico, hoje nesse contexto, é algo recente em termos de uso em larga escala. Recente que eu digo aí 5 anos, alguns a 10, alguns usam a mais, mas no grosso do mercado é recente, tá? O pessoal já usava inoculante muitos anos atrás, tudo bem, mas com a intensidade que eu estou dizendo de biocontrole, né, da intensidade de construção ou modulação de ambientes biológicos, né, de ter essa tratativa de análise biológica do solo, ter uma tratativa de agricultura regenerativa com uso intenso, né, de bioinsumos, com inundação, isso é recente. E isso, pessoal, pouca gente no nosso setor tem um conhecimento pleno e profundo. Então, pode ser um grande diferencial para vocês em levar esse tipo de tecnologia com conhecimento, com presença, acompanhamento, pós-venda, dentro do cliente, vai fazer a diferença dentro do negócio, tá? Só uma pesquisa da Givete, vou resumir também, né, perguntando aqui para o agricultor, na sua opinião, como você faz para escolher um fornecedor? Por que você compra lá do Zé das Couve, do Ciclano, do Fulano? E essas foram as respostas, pessoal. Custo-benefício, o produto dele tem que performar, preciso da presença, gosto e quero um portfólio completo, né? E isso é engraçado, né? Depois do Covid, o agricultor viu que ele podia receber 90% menos de visita e produzir a mesma coisa, né? Ele está mais seletivo, está mais difícil de acessar, né? Então, a presença, assistência técnica, o posicionamento pós-venda, dentro de especialidades, dentro de bioinsumos, é importantíssimo e é um diferencial grande, tá, pessoal? E hoje, como que a gente enxerga esse lado, né? Porque a química dos solos viabilizou a soja do cerrado, né? A gente fez calagem, né, correção de alumínio, de pH, né, colocou cálcio no sistema, o gesso, então, o que viabilizou a gente ter altas produtividades e expandir dentro desse sentido. Física, mesma coisa, né? Hoje a gente consegue ter detecções, né, para fazer o manejo de escarificação, fazer agricultura de precisão com relação a isso, a gente entende e consegue trabalhar com rotação de culturas, né? Mas e a biologia dos solos, né? Alguém aqui já viu alguma análise biológica, né? Hoje existe até análises metagenômicas, né, onde a gente consegue estudar a interação entre esses micro-organismos, entre a vida. E a vida no solo, pessoal, ela é muito rica, né? Ela é construída, a vida do solo, a partir da formação do solo, né? Os solos, ele levou milhões de anos, né? Ele era uma rocha bruta, que com muita intemperização, né? Vento, chuva, né? E os micro-organismos, né? Que foram realmente transformando em milhões isso no solo que a gente conhece hoje, nos solos cultiváveis, né? Então, a vida que tem nesse solo, de micro-organismos, de mesofauna, macrofauna, de minhoca, né, que seja bactérias, fungos, ela é muito rica. Como o nosso colega falou, e já vou até pegar outro gancho, né, como o colega fez o comentário da agrofloresta no início, o que a gente tenta imitar quando a gente faz um controle biológico? A gente tenta imitar a natureza. Os nematóides, como eu comentei aqui, né, eles estão em 90% dos solos brasileiros. E por que na floresta, né, nativa,
equilibrado. A gente não vê um ataque e na lavoura a gente vê, né? É porque existe um equilíbrio. Você tem diversos estratos, né, diversas espécies, diversos tipos de raízes, exudando diversos tipos de compostos, atraindo diversos tipos de micro-organismos. Então, a estabilidade daquele sistema intacto, ele é feita realmente pela complexidade e pela diversidade de espécies que a gente tem naquele sistema, certo? À medida que o homem ganha escala com a Revolução Industrial, a gente precisa produzir, pessoal. Não tem jeito, né? A FAO estima que em 2050, no mundo, terão 9,7 bilhões de pessoas, né? Então, nós temos que alimentar 9,7 bilhões de bocas, não tem jeito. A gente tem que produzir em escala, temos que aumentar a produção, mas temos que entender os impactos que essa simplificação do sistema traz, né? Então, minimizar isso e minimizar com duas estratégias, né? Conhecendo a microbioma do solo, ou seja, quais são as funções? A decomposição do material orgânico, quem faz a reciclagem de nutrientes? São os micro-organismos, né? É a microbioma. Quem que agrega os solos, né? Quem que descompacta, quem que faz ele ter porosidade para ter ar, para a raiz poder respirar, para ela poder ter infiltração, não dar, ou ficar num período de seca, num período de estresse hídrico, ela ficar sentida, né? A interação das plantas também, que é o papel biológico, tudo isso os micro-organismos fazem. Como que a gente pode realmente estabelecer que volte a esse sistema complexo que era uma floresta, que era, desde o princípio, o equilíbrio, mas num sistema simplificado que a gente fez, que a gente precisa exercer aí, produzir em escala e fazer agricultura, com duas estratégias para modular o solo. Tá? O primeiro é promover as condições ambientais para essa alta diversidade, que foi o que o nosso colega comentou, nosso amigo comentou. Por que na agrofloresta tem maior diversidade e nós temos menor incidência de pragas, menor ataque de doenças, né? Exatamente por conta dessa diversidade que tem, de raízes, de espécies, de plantas, de ciclo, de estratos. Isso atrai micro-organismos ou até inimigos naturais de diferentes tipos, isso gera uma estabilidade no sistema. E a segunda, qual que é a segunda estratégia? Aqui nos cabe, né, a desenvolver as tecnologias, né, identificar os micro-organismos, né, ou os agentes aí que são benéficos para o sistema e promover a entrada dele por meio de um produto, que é o que nós vamos levar essa solução para o nosso cliente, para o nosso agricultor, um produto feito à base de micro-organismos benéficos que vão ajudar a regenerar o sistema, né? Então, como que a gente faz isso? Com essas duas estratégias, a rotação de culturas, cultivo entre linhas, melhoramento genético, tecnologia, etc. Isso é melhorar as condições, né? Fazer uma agrofloresta, né? Fazer um sistema Santa Fé, etc. Tem diversas formas. Um mix de cobertura, de adubo verde, né? Tem diversas formas da gente melhorar o sistema, melhorando a matéria orgânica, melhorando a interação com a rizosfera, a gente consegue realmente dar condições para que a vida e a saúde do solo volte. E a segunda estratégia para modular isso são os produtos. É aplicar esses produtos, né, benéficos dentro do sistema. Tá? E dentro do sistema, pessoal, voltando aqui àquela maior problemática que nós temos, que é realmente o maior faturamento dentro desse mercado de bioinsumos, que são os nematóides, né? Na soja, a soja ela é hospedeira de vários, né? Inclusive até tem um novo aqui que é o acrobata lá, o Elencoides, mas pratilencos, né? Que é o nematóide das lesões e o nematóide das galhas, esses são um problema no Brasil inteiro, né? E eles abrem portas, inclusive, para outras doenças ou outros patógenos, né? Então, realmente, é um grande sistema que está desequilibrado em função desse ataque desses nematos. E dentro dessa tomada de decisão, para fazer esse manejo, além daquelas condições ideais que a gente gostaria que tivesse para aumentar a matéria orgânica, a diversidade e a complexidade do ambiente, uma forma da gente fazer uma agricultura regenerativa, de melhorar a saúde do solo, é aplicar uma comunidade sintética de micro-organismos. Claro que tem todos os cuidados e a tecnologia,
tem micro-organismos para cada especificidade, na sua especificidade, né? E esse conhecimento, acredito que nos próximos treinamentos, o Osmar vai passar para vocês as tecnologias, mas essa é a nossa intenção, colocar uma diversidade, né, de micro-organismos, porque no solo nós temos uma diversidade de patógenos. Né? Então, a grande solução, a grande tecnologia que a gente propõe aqui é realmente aportar uma comunidade sintética para poder regenerar e estabelecer o equilíbrio nesse sistema. E aqui um slide para fechar, né? Já que também nós estamos falando de negócios, mas lógico, da cadeia aí de insumos, né? Eu acredito muito no empreendedorismo, tá, pessoal? Acredito que todos aqui que estejam aí na Produce realmente vieram com foco de fazer o seu negócio, mas com um propósito, né, de levar tecnologias para o seu cliente, de poder realmente fazer com que ele produza mais, tenha mais ganhos para isso, e também a cadeia toda se nutra, né, se nutra com esse sistema, com esses ganhos, né. É importante ter planejamento e visão global do sistema, tá? Uma visão holística, uma visão integrada. Muitas vezes a gente vai com uma percepção de foto, né? Sendo que nós temos que ter um filme, né, dentro do nosso entendimento para poder fazer uma boa recomendação, um bom posicionamento para o cliente. Alguma condição, alguma situação onde nós estamos vendo uma doença, por exemplo, chega no cliente, tem um pivô de feijão lá, tem uma roça ali de amendoim, de feijão, que seja, e está tomado no fusário, está doente, né? Se a gente tiver uma visão simplista, a gente vai falar, ó, seu problema aqui é doença, ó, boa, né, e aplica fungicida. Quando a gente se fala de agricultura, são diversos fatores, né, segundo o professor Floss, aí mais de 63, né, e eles estão interligados. O nematóide das lesões, ele causa muito mais a severidade, por exemplo, em fusário, né, algumas pesquisas já mostraram isso, quando que tem a presença dele, porque ele abre porta e aí a doença entra, né? Às vezes a gente está olhando aquele problema e está vendo doença, mas quem está sendo o grande agressor nesse sistema, nesse caso, seria o nematóide abrindo lesão nas raízes, dando espaço para o fusário entrar. Quando a gente vai no médico, ele não pergunta, né? Desde a sua geração passada, né? Você já teve problema na família, cardíaco, de diabetes ou do coração, que você tem histórico, né? Você fez alguma cirurgia? Tudo com base em diagnose, né? Se a gente não souber o histórico daquela área, do que foi aplicado, né? Dificilmente a gente vai poder recomendar uma tecnologia com sucesso. Porque o posicionamento dentro dos bioinsumos, ele é muito importante, pessoal. Nós temos que ter essa visão integrada do sistema. Muitas vezes o sintoma que a planta está mostrando é um sintoma secundário de um problema que às vezes está sendo oculto por esse sintoma secundário, né? Às vezes ela estava com falta de algum nutriente, está mostrando aquilo, mas o problema foi acarretado porque o nematóide comeu tudo a raiz dela e ela não conseguiu absorver aquele nutriente que estava no solo. E a gente, olhando a foto, não vai conseguir identificar isso com clareza, né? Então é preciso visão integrada, conhecimento profundo sobre o tema, né? A prospecção, ela tem que ser infinita, porque é um mercado, como eu disse no início, 80 bi de defensivos, né? Hoje, o biológico, ele representa 3 bi disso. E a crescente, 70% ao ano, né, pessoal? Então, se alguém hoje não usa, você pode ter certeza que amanhã a chance de utilizar é grande. Temos que oferecer e levar essa ideia, prospectar e disseminar essa ideia, uma agricultura mais sustentável aí para todos, né? Bom, e a presença é fundamental, como eu disse aí, tá, pessoal? Agradeço a atenção de todos, passei um pouco do tempo, vocês me desculpem aí, tá, Osmar? Mas fico aberto agora aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida aí, tá bom? Ô, Sakamoto, passou nada, cara, passou do tempo nada, foi perfeito, está com um tempo legal agora para tirar dúvida, porque são muitas, tá? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, tá, Sakamoto? Vou começar com a pergunta do chat, que é do Bioagronegócio Energia Solar. Lendo para ti aqui, tu responde, depois vamos para a fila das mãos levantadas, tá ok? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, boa noite, Sakamoto.
A diferença entre o químico e o biológico é: químico, atuação imediata e término também, e no biológico é lento no início, mas permanece mais no solo? Essa é uma das diferenças, né? Mas a diferença principal na raiz do nome é a síntese, né? Como é feito, né? A síntese química é uma molécula que você vai lá e sintetiza ela, né? E aí você vai aplicar. Então, às vezes, ela tem uma determinada função e especificidade. O biológico não. O biológico é um micro-organismo, né? Ou um macro-organismo, né? Tem um macrobiológico também, que nós estamos inserindo no sistema para ele poder colonizar, né? Se expandir, né? Colonizar realmente e depois fazer o controle. Então, essa percepção que você teve que o químico é mais rápido, realmente, em muitas alternativas, inclusive, nós vamos ter que associar os dois, tá? Por exemplo, cigarrinha no milho, né, pessoal? Que é um problema, é um drama aí a nível geral, Brasil. Dificilmente só o biológico vai dar conta e dificilmente só o químico vai dar conta. Eu visitei propriedade em Sorriso, no Mato Grosso, que eles já estavam na 18ª aplicação de químico. E a gente começou a posicionar o biológico e reduziu isso em 1/3. Né? Mas mesmo assim era problema, porque tem o comportamento, o hábito da praga, né? E vem as novas gerações, e se o vizinho não faz o controle, depois ela vem para sua lavoura, né? Então, tem realmente essa percepção, é porque o biológico, até ele se estabelecer no sistema, ele leva um tempo. Você vai aplicar, por exemplo, uma Bovéria baciana para controle de cigarrinha do milho. É fundamental que essa aplicação seja junto com um inseticida de choque, que vai baixar a pressão do Dóbulos maites, né, da cigarrinha do milho, à medida que o biológico tenha o tempo dele de se estabelecer no sistema, colonizar e se dispersar, né? Até que você consiga ver uma cigarrinha controlada aí, né, pela Bovéria, ou que seja Isária, que seja um metarrísio, né, um fungo entomopatogênico, ele vai demorar de 7 a 10 dias, né? E o químico não. O químico, ele tem um poder aí, dependendo do mecanismo de ação dele, ele tem um impacto direto. Beleza? Então, a percepção aí são dois ativos diferentes, não tem nada a ver um com o outro, né? O micro-organismo, ele vai controlar por alguns meios, um deles, né, que é o mais utilizado dentre os fungos entomopatogênicos, é o de parasitismo, ou seja, ele vai lá, infecta, ele busca a quitina, infecta o tegumento do inseto, manda o apressório, começa a esporular e daí ele contamina e o inseto morre. Tá? E o químico não, ele tem outros mecanismos, aí vai depender se é piretroide, se é, né, enfim, se é neonicotinoide, aí cada um tem a seu mecanismo de ação. Beleza, saca, show. Agora vamos pela fila aqui, por ordem de levantada de mão, tá? Começamos com o Rogério Gonçalves da Silva. Rogério, sua pergunta para o Sakamoto. Boa noite, Sakamoto. Boa noite a todos os consultores da Produce, Boa toda noite, a equipe. Rogério. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, até semana passada eu estive conversando, até eu desejo boa noite também para o seu Valdemar, também que está presente na palestra. Estive conversando com o seu Valdemar semana passada sobre alguns fatores limitantes na produção de milho lá no campo, né? Exemplo de alguns fungos oportunistas, né? Que está aparecendo nas lavouras de milho. Eu gostaria de ver qual que é a sua visão, Renato, sobre esses fungos que está aparecendo no campo, né? Não só na cultura do milho, mas da soja e demais, né? No cultivo de grãos. O que você recomendaria, melhor, seria um diagnóstico com uma análise biológica? Daí tem que entender qual esse é um ponto, né, do problema que está aparecendo. E como você recomenda o que você recomendaria? Seria, após o diagnóstico, introduzir via TS ou via foliar? E como a gente fazer essa introdução, né? Tá. Bom, obrigado pela pergunta, Rogério. Os fungos oportunistas, eles são os primeiros a aparecer quando existe algum desequilíbrio no sistema. Eu vou te dar um exemplo muito simples da gente visualizar. Você já fez alguma adubação nitrogenada que ficou um pouco mais desequilibrada, jogou mais nitrogênio do que potássio, do que enxofre? A planta não fica mais doente, mais rápido, né?
Normalmente, quando a gente tem uma proteína de baixo valor, vamos dizer assim, né? Quando não tem um equilíbrio nutricional a planta, ela realmente fica mais suscetível. Mas essa pergunta que você fez, cara, ela envolve, igual eu comentei, né? Esse diagnóstico geral. Não tem como te responder assim, só por essa consulta, né? O importante é você saber que fungo oportunista está entrando, né? Que é macrofomina, pithium, fusarium, esclerócium, rolfs, o que está entrando, né? Para entender. Existem alternativas químicas, existem alternativas biológicas. Associar sempre é bom. Normalmente, aí eu não sei como é que vocês trabalham com a semente, mas normalmente ela já vem tratada com um fungicida padrão, né? Ou não? Ou vem sem TSI aqui? Vem com o TS. Pela Vem produção. TSI. Isso pode melhorar bastante, porque boa parte das doenças desses fungos patogênicos, eles são transmitidos via semente. No milho eu não sei dizer o quanto, mas vou dar o exemplo do feijão. O feijão tem 89 doenças catalogadas, 90% é transmitido via semente, né? Então, esse fungicida da semente, ele já ajuda, além da esterilizar, né, dar um arranque inicial nessa... mas é importante também, se depende, porque quando a doença está instalada na área, essas que eu citei, né, esses dumping offs, né, que é o tombamento, macrofomina, fusário, rhizoctônia, eles são fungos oportunistas e ficam ali na área, né? Ficam na palhada, ficam ali decompondo ali a matéria orgânica, etc. Então, esses fungos, realmente, eles estão lá. Aí seria importante estabelecer e trabalhar com o biológico via TS ou via sulco, né? Quando não for mofo branco, tá? E depois é uma outra alternativa, eu te explico melhor depois. Mas, normalmente, o que se usa para de controle aí para esses fungos oportunistas é o tricoderma, tá? Que tem uma eficácia bastante interessante e realmente vai ajudar você a ter esse equilíbrio no solo. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa. A do Rogério mesmo? Ele fez duas, né? A primeira era o que fazer análise biológica e como posicionar, né? Eu respondi a segunda já, E a TS um no sul, né? Que a gente quer proteger as raízes e as fases. Trabalho com o portfólio de biológicos, né? Nós, consultores da Produce, trabalha com a venda de sementes, Legal. mas tem a oportunidade de trabalhar já com os biológicos, né? Rogério, essa eu tenho uma boa notícia para ti, ela é bem bacana. Em breve, excelentes novidades aí para vocês, producers, tá? Bacana. A gente está só esquentando hoje. Beleza, Omar? Tá bom? Obrigado, Rogério. O segundo é o Evandro. Pessoal das perguntas, eu vou pedir assim, só para se puder ser objetivo, né? Para a gente agilizar o horário aí, né? Objetivo na resposta. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Valeu, Rogério. Eu vou ser muito objetivo, Osmar. Eu preciso dessa objetividade. Muito obrigado pela dica. Mas, olha, convida o Sakamoto para um podcast da Produce, que aí já resume e o assunto fica melhor, né? Assim, cada vez melhor, porque só tenho a agradecer. O que ele falou foi assim, representou muito mesmo a causa ambiental longo dos últimos anos. E assim, não chega a ser uma pergunta, mas é uma evidência para fortalecer o nosso time de consultores. Porque, veja bem, eu já participei de alguns empreendimentos de vendas diretas, até mesmo quando eu não era vendedor. E, por exemplo, foi a Natura, uma das responsáveis no Brasil de levar o conhecimento também para o campo, e não só a Natura, mas como, por exemplo, a Nutrilite, tão antiga, e várias empresas de venda direta potencializaram essa visão da agricultura biológica. Logicamente, as questões de cosméticos e tudo mais. Mas a nossa função como Produce é também fazer esse papel desse relacionamento com o produtor rural, também levando conhecimento nos dias de campo sobre agricultura orgânica, sobre os biológicos, montar lá microscópios também para o cara poder ver até a bactéria, coisas assim que a gente acaba aprendendo na faculdade, que me empolga tanto conversar com um colega de trabalho, o Renato, né, o Sakamoto,
porque esse assunto, ele já, na nossa geração de 15 anos atrás de faculdade, causava até conflitos lá dentro. E a gente assistindo na Uniproduce uma discussão tão rica dessa, há de me perdoar que eu fico muito empolgado, só tenho a agradecer. Legal, Evandro. Obrigado pelo seu comentário, cara. Prazer. Show de bola, Evandro. Sempre muito bem-vindo. Obrigado, cara. A terceira mão levantada é da Luciana Pereira, Renato. Ô, Renato, boa noite. Tudo bem? Eu vou perguntar para você o seguinte, como que a gente faz essa transição? Você está sempre lá com controle químico, por exemplo, na lagarta do cartucho, e quer entrar com biológico como alternância, por exemplo. Como controlar essa lagarta, que eu conheço hoje, tem muita aquela vespinha, né? A tricograma. Como fazer esse controle e às vezes não tem como você deixar de utilizar o químico. Nesse caso específico, tem alternativa sim. Uma delas, inclusive, é bem antiga, eu vou comentar um pouco. Importante essa pergunta, obrigado, viu, Luciano? O tricograma, na verdade, é um macrobiológico, tá? Ele começou e é utilizado bastante aí para a broca da cana, né? As vespinhas. A lagarta do cartucho tem um... Você já trabalhou com um inseticida antigo que chamava Tracer, um inseticida da Down? Não. Esse produto é um produto biológico. Ele é um metabólito de um actinomiceto. Ele é uma espinosina. Ou seja, é um micro-organismo produziu um composto, a empresa foi lá, né, com tecnologia, conseguiu extrair isso e aplicava. Ele era o mais efetivo no controle de Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, um dos mais efetivos por anos. Foi o melhor produto, era o mais caro também, porque a dificuldade de escalonar isso era grande. Então, tem alternativa. Hoje, existe o baculovírus, é um vírus que é específico para Spodoptera, tá? Frugiperda. E esse vírus, ele está realmente crescendo demais dentro do mercado. A questão da lagarta do cartucho é que ela, realmente, a bichinha é danada, né? Ela adquire novos hábitos, né? Quando eu comecei a estudar ela, em 2004, eu trabalhava com um professor que tinha experimentos em milho. Acho que ele travou de novo, né? Tá oscilando muito a resposta. Deixa eu falar com ele aqui. Ixi, acho que eu cortei, né? Travou, cara. Onde que eu parei? Tu estava falando que trabalhou como professor e parou. Eu trabalhei com um professor fazendo estágio de milho e, na época, a Spodoptera só atacava milho. Hoje não, ela corta a planta de feijão inteira no talo, né? Taca amassando algodão, todas as culturas. Ela mudou bastante o comportamento dela. Ela é super polífaga e começou a incomodar mais. Mas tem alternativa sim, que é o vírus. O segundo é a espinosina, que é uma alternativa biológica também. E lógico, a gente vai ter que trabalhar com manejo integrado. Pessoal, a natureza demorou milhões de anos para ter um equilíbrio, né? Nós, em 30, 40, 50 anos, simplificamos, né? Por milhões. Nós temos e estamos sofrendo as consequências. Então, o biológico, a agricultura regenerativa, a gente vai fazendo aos poucos. Não dosem as expectativas. Não vai ter um produto milagroso que a gente vai chegar lá e vai aplicar, resolveu tudo agora. Ninguém mais vai vender químico. Não vai ser assim, né? Muitas vezes vai ter que ser associado. Outras, a alternativa química, ela vai ser a melhor. Algumas, a biológica, a melhor. Nematicida, eu vejo que o nematicida biológico, em termos de colheita, de resultado, em termos de performance, é melhor do que a maior parte dos químicos, né? Mas, às vezes, o inseticida de choque, ele ainda é necessário, né? Frente ao desenvolvimento do biológico, que ele leva um tempo para se restabelecer. Mas para a lagarta do cartucho, existem sim alternativas, tá? O baculovírus é uma, que é da Spodoptera frugiperda, ele é específico, e outra é a espinosina. Além dos BTs, é claro, que alguns não controlam mais, né? Dependendo dos cristais que tem, os BTs, que é o Bacillus thuringiensis também, realmente funciona bem, tá? São 3 alternativas aí que nós temos aí para lagarta. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, Luciana. O Leopoldo. Eu que agradeço. Nada. Leopoldo. Boa noite.
Ô, Renato, uma dúvida. Com o uso contínuo de químico e biológico, não vai criar uma certa resistência na planta, ou nos insetos, O de químico, nos com certeza fungos? absoluta, porque a pressão de resistência. Aí eu vou pedir para o professor Valdemar, que entende muito mais disso que eu, né? Que trabalha com a biotecnologia em si, né? Por que o milho ele adquire resistência? Porque existe uma pressão de seleção muito forte que acaba acelerando a mutação, né? Dessas lagartas. No caso do biológico, não, é um controle natural, né? O bichinho vai lá, vai comer, vai parasitar o inseto em questão, não vai ter essa mesma pressão de seleção que causa um defensivo ou que a própria biotecnologia, se não utilizada corretamente, também. Mas, Renato, já está comprovado, por exemplo, quem usa na bovinocultura, né, ivermectina, está comprovado que aquele besouro chamado rola bosta, coisa, ele não desaparece. Então, assim, a minha preocupação, minha dúvida é com esse uso indiscriminado de químico. De químico sim, com certeza. Mas daí essa junção dos dois, não vai haver uma mutação? Não, pelo contrário, no futuro, você está ajudando que essa pressão de seleção diminua. Você está alternando mecanismos de ações, o biológico parasitando essa praga e o químico controlando, né? O problema é a utilização de químicos sem rotação, inclusive de ativos, né? Você está lá, o mesmo ativo, é piretroide, ou acefato, organomina, enfim. Né? Se você não tiver a rotação de ativos, né? Preservar os inimigos naturais, fazer rotação de cultura, ter um equilíbrio, né, nutricional da planta, porque a planta se defende, é igual uma criança. A criança bem nutrida não fica doente, não é? A planta, para se defender, para ativar o metabolismo dela secundário, ela precisa estar bem nutrida, equilibrado. Bem nutrida, que eu digo, é equilibrado. Com manganês, com zinco, cobre, né? Não somente NPK, os micros em si. Tem que ter um equilíbrio biológico no sistema, né? Então, pelo contrário, que o Leopoldo, o químico associado com o biológico, ele vai reduzir essa pressão. Ele vai dar longa vida ao ativo. Vai melhorar com que esse ativo não perca a resistência. Tá? Ok. Olá, pessoal. Temos mais 2 perguntas aqui na fila, tá? Do Domínio e do Paulo. E aí, em virtude do horário, a gente depois fazer uma rodada próxima, ou encaminhem para mim, que eu encaminho para o Sakamoto, tá? Então, Beleza. Domínio, por favor. Obrigado, Sim, Rogério. Renato, é só em termos assim para servir como uma dica para o pessoal mesmo. Como você deduziria uma identificação assim de pressão para estar usando o biológico e o químico? O que você poderia estar explicando para a turma como até onde pode ele usar o biológico, até onde ele tem que consorciar? Excelente, Domingo. Excelente pergunta. Obrigado, cara. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Primeiro, né, a gente tem que entender que o químico, ele não tem o mesmo modo, a gente tem que parar de pensar no biológico como ativo químico, né? Aquela questão de, deu tantas lagartas, eu aplico, né? Eu aplico, eu quero ver bater e cair, né? O biológico, a gente vai ter que tentar restabelecer o equilíbrio do sistema, imitando a natureza, independente, às vezes, se a pressão de pragas é muito alta. Porque se a gente quer um equilíbrio no sistema, se a gente quer utilizar cada vez menos defensivos, essa semente tem que plantar agora para daqui, sei lá, daqui um tempo, alguns anos, talvez, você não precisar mais do ativo. Hoje, existem alguns grupos, até fazendo propaganda em Instagram, LinkedIn, né? Tem um que planta 5.000 hectares de soja biológica. Só que eles levaram cerca de 10 anos para chegar aí. Ou seja, ele não usa nenhum tipo de controle químico, a não ser o herbicida, que não tem alternativa. O herbicida ele tem que usar o químico. Só que eles não foram de um ano para o outro, né? De uma safra para outra, do nada, mudou a revolução. Não vou usar mais químico nunca mais. Foi um sistema que foi sendo construído. Ele foi
manejando o solo dele, introduzindo um micro-organismo benéfico, fazendo um controle, entendendo e aprendendo como usar o produto, qual que é o timing daqueles produtos, né? Então, primeiro ponto é esse, Domiro. O químico nós não podemos ter a mesma tratativa quando vai se posicionar um biológico. O segundo é um micro-organismo vivo. Então, nós temos que preservar e dar condições para ele sobreviver. Aplicação, finalzinho de tarde, com umidade relativa do ar boa, sem acima de 70%, é um bom número. Um volume de cauda alto. Não adianta fazer uma vazão de 5 no avião, que não vai, não tem como. Nós temos que dar condição para aquele micro-organismo sobreviver, para ele poder se instalar no sistema. Então, são duas estratégias que o primeiro passo para a gente começar a trabalhar é separar elas, inclusive os termos, inclusive o tipo operacional, não tem nada a ver, né? O químico é um ativo, é um remédio. Você está com dor de, sei lá, tem alguma doença, tomou o remédio. Biológico, não. Né? Você está com uma doença do estômago lá. Se não está, você vai tentar reequilibrar ali o pH, o micro-organismo que está lá, para você ficar tranquilo. Uma analogia não foi muito boa, mas é mais ou menos isso. Mas obrigado pela pergunta, viu, Domiro? É importante. O sucesso do biológico, ele está em frequência de uso, para que, a longo tempo, o sistema possa estar equilibrado, tá? Beleza. Então não adianta você usar na soja e aí o milho não está com bom preço. Cara, você está perdendo um trabalho que você plantou lá atrás. Tem que usar na soja, no milho, na adubação verde, no pasto. Temos agora, obrigado, Miriam. Tinha a última pergunta, que era do Paulo, mas uma pessoa muito especial levantou a mão aqui também, Não, que é o nós professor vamos atender Valdemar. todos. Vamos lá. Que é o professor Valdemar, então eu vou Valdemar não me aperta aqui, tá? não, hein, Valdemar? Paulo, por favor, tua pergunta. Por favor, objetividade aí, tá, pessoal? Tá, tranquilo. Vou ser rápido aqui. E, Renato, assim, você conhece, tem algum trabalho que a parte do algodão é um biológico para bicudo? Minha pergunta é bem Mas simples, esse é a pergunta de $1 bilhão, né? Todas as empresas estão tentando desenvolver, tá, Paulo? Tem até algumas prospecções no grupo que a gente trabalha com um nematóide entomopatogênico, que é um nematóide que, em vez de atacar a raiz, ele é carnívoro, né? Ele ataca, busca quitina, fura carapaça, de algodão, de percevejo. Mas não tem esse produto comercialmente ainda não. As bovérias, os fungos entomopatogênicos, têm algum tipo de eficiência no controle, mas não é 100%, longe disso, tá? É difícil controlar bicudo no algodão. Na Bahia, nós temos uma média de aplicação aí de 25, 26 aplicações. Super complexo. Seria o biológico aí da vez, se tivesse, tá? Algo que controlasse efetivamente. É lógico que o manejo, introduzindo bovérios, metarrhiza, introduzindo esses fungos entomopatogênicos, eles vão ajudar a controlar. Você vai ver bicudo morto lá, colonizado, mas não tem uma eficácia aí na medida que a gente necessita para boas produtividades. Obrigado, Paulo. Valeu. Professor Valdemar, a palavra é sua. Que eu aumentei as perguntas, não, é que eu tinha colocado e eu apaguei, tá? Renato, tudo bem, né? É uma Beleza, pergunta, Valdemar. é o que está acontecendo hoje. Você já respondeu até em parte, desculpa que eu estou meio rouco. É o seguinte, nós estamos verificando que um dos híbridos nossos está apresentando um tombamento em algumas regiões. E aí a gente vai conversando com os consultores e vai nos passando alguma informação. Está acontecendo principalmente em solos mais encharcados, solos que estão retendo mais umidade. Eu já fui no local, 2 locais, alguns nós já conversamos sobre isso. E aí, eu conversando com um colega lá de Santa Helena, se é possível um tratamento de semente, o TSI agregado ao biológico, você acha que teria alguma chance de... Tem chance, porque os bacilos, principalmente, Valdemar, eles têm uma forma de resistência, que é a forma endóspora, né? E a forma de resistência junto na formulação com os metabólitos, que podem ajudar também na antibiose, né? Nessas doenças,
nós temos estudos aí de até 120, 150 dias, a meta, né? Para poder tratar com bacilos, um mix de bacilos aí, a semente no TSI. Tá? Agora, fungos, eu vejo uma dificuldade maior, em função do fungicida. Tá? A bactéria, além de ter essa forma de resistência, né, você não está colocando um bactericida na semente. O fungo, não. O fungo teria que tratar e plantar na hora, né? Fungo que eu digo aí, pessoal, seria um tricoderma, né? Ou outros agentes aí que a gente possa ter. Então, existe a possibilidade sim, tá, Valdemar? É isso que nós chegamos nessa com relação a fungo, né? Não sabíamos que o tratamento pode ser, tratamento hoje vai plantar daqui a 15 dias. Não sei se teria sucesso, né? Então, nós vamos fazer um teste, nós vamos começar a fazer um teste lá em Santa Helena, para ver por dia, não sei quanto ainda, até quanto que vai aguentar isso daí, para a gente ter uma noção. Porque tem muita região que está plantando milho em cima de milho. Ixi, então, aí só piora. Só piora a situação. E com esse ano, um ano muito chuvoso, principalmente, e solos muito encharcados, então esse que é o detalhe. Mas tá bom. Isso intensifica o tombamento, né? Porque a raiz, pessoal, ela precisa de quê? Ela precisa de nutriente, precisa de água, mas ela precisa de ar também, né? Ela respira, né? E com o alagamento, com a inundação, da hipoxia, né? Falta de oxigênio, a raiz não cresce ou apodrece. Né? Ela solta etileno, o etileno fica tudo acumulado lá, né? Que é o gás da morte, é o gás que faz a planta senescer, né? Então, intensifica mais o tombamento, viu, Valdemar? Esse tipo de situação. Não só pela doença, né? Não só pelo dumping off. Beleza, pessoal? Beleza, Renato, Sakamoto. A gente tem mais 2 assuntinhos aqui. As perguntas, infelizmente, pessoal, a gente já está com o horário bem apertado. Quem quiser encaminha para mim, que eu encaminho para o Sakamoto, ele responde, né? Vamos lá. 2 assuntos finais, né? O último, aqui, Renato, a gente tem o hábito de sempre presentear, sortear, competir por alguns brindes, tá? Em toda a Uniproduz. Então, o último ato da noite vai ser esse. Eu montei para vocês um quiz, um questionáriozinho de perguntas e respostas ali, onde vai ser... Eu explico depois quando eu soltar. Por hora, eu queria reforçar, aproveitar, enquanto o assunto está bem fresco na cabeça de todo mundo aqui, com o Renato, o professor Valdemar e as perguntas de vocês, de que o grupo, né, o grupo sempre produz, a gente está entrando com bastante força, tá, nessa linha. A gente está investindo realmente bastante em produtos de qualidade, produtos que dão resultado na ponta, no produtor, na cultura final, produtos adaptados, né, Renato Sakamoto, à nossa realidade, como ele falou na palestra aí, não adianta dizer que é importado da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, isso tudo, no fundo, é até maléfico em vez de benéfico. Esse é o recado que eu quero deixar como no final, assim, de que esperem que a gente vai fazer uma trilha legal para vocês agora, de capacitação, e no final um lançamento bem legal de produtos que vem completar o nosso portfólio, tá?